Hoje no Infolex Play vamos falar sobre as mudanças na área trabalhista e as medidas que estão sendo tomadas para tentar diminuir os impactos que a crise da pandemia do coronavírus tem causado na economia e no nosso dia a dia. Quer saber mais? Então fica no nosso canal que nós vamos explicar tudo para vocês. Medidas provisórias, alterações na área trabalhista surgem quase todos os dias. Tem dado muita dor de cabeça e gerado muitas dúvidas na classe contábil quanto a que informação passar a seus clientes e quais impactos isso vai causar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para isso, convidamos o Dr. Fabiano Cavaleiro do Canto, um especialista na área, advogado, consultor jurídico já com larga experiência. Olá, Fabiano, seja bem-vindo. Olá, Guilherme, é um prazer estar falando contigo. É uma satisfação poder contribuir trazendo esclarecimentos sobre a legislação trabalhista no que tange todas as consequências aí do Covid-19. Como vocês podem perceber, nós estamos longe do nosso estúdio hoje, estamos em home office, mas nós não poderíamos deixar de passar essa informação tão importante para vocês. Fabiano, falando um pouco sobre essas mudanças que têm surgido, qual que você entende que tem gerado mais impacto no dia a dia da classe contábil e também dos empreendedores? Pois então, Guilherme. O que vem impactando diretamente na rotina das empresas é a questão do isolamento social. Ele se faz necessário porque ele é uma maneira eficaz de se evitar a transmissão e propagação do vírus Covid-19. No entanto, ele tem efeitos. Isso acaba influenciando na rotina de todos nós. Ele impede que o trabalhador compareça ao seu trabalho. Ele prejudica a circulação das pessoas, bem como o consumo de produtos, materiais, serviços. Isso acaba influenciando em toda a economia do nosso país. E naturalmente o governo ele precisa intervir e publicar medidas de enfrentamento a todas as consequências prejudiciais à propagação do vírus Covid-19. Muito bem, então o Dr. Fabiano preparou um material para nós e nós vamos assistir agora. Pois então, pessoal, não é novidade para ninguém, é notório que o Covid-19 ele foi detectado na China no final do ano de 2019, e de lá para cá ele vem se alastrando para o mundo todo. É motivo pelo qual a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela declarou pandemia de Covid-19. Já aqui no Brasil, o governo publicou a Lei 3.979, que contém medidas de enfrentamento ao estado de emergência da saúde pública decorrente desse vírus. E já no contexto trabalhista, foram publicadas medidas provisórias que contêm medidas para flexibilizar a legislação trabalhista. Mais precisamente, nós temos a medida provisória número 927, que foi publicada no dia 22 de março de 2020, e também a medida provisória 936, que foi publicada já no dia 1º de abril. Elas permitem ao empregador, durante esse período de calamidade pública, adotar medidas para o enfrentamento a todos os efeitos provocados ao Covid-19 nas relações de trabalho. Esse é o propósito dessas medidas provisórias. Então, essas medidas elas visam fornecer instrumentos para que as empresas possam passar por todo esse período de turbulência e garantir a renda e os empregos dos trabalhadores. Basicamente, essas medidas provisórias elas são uma resposta rápida à ameaça ao desemprego que vem rondando o país diante de uma pandemia global, que leva aí à paralisação das atividades econômicas devido ao isolamento social. Existe uma necessidade de distanciamento entre as pessoas e esse isolamento social ele faz com que a gente evite a propagação do vírus. Não é? Então são medidas de bastante valia para preservar a saúde de todos. Então o governo precisa publicar medidas de enfrentamento aí aos efeitos do Covid-19. Elas trazem também benefícios que são concedidos aos empresários e aos empregadores. A gente pode citar aí, por exemplo, o programa emergencial, que consiste em empréstimo para pagamento da folha de pagamento, que é um grande encargo patronal dos empresários aí, esse custo. Também temos a suspensão temporária do FGTS, então o pagamento do fundo de garantia ele será suspenso temporariamente,
não é? A prorrogação também da contribuição previdenciária patronal, a chamada CPP, ela também vai ficar prorrogada, bem como o risco do acidente do trabalho, que é o RAT. Esse também ficaria prorrogado, também uma contribuição previdenciária patronal, prevista lá na Lei 8212 de 91, no seu artigo 22. Também teremos a redução das contribuições que são destinadas aos terceiros, que seriam o sistema S. Ele também fica prorrogado. Então elas contêm medidas para auxiliar aí os empresários a realizar, ao manter, melhor dizendo, aí, as relações aí de trabalho e os contratos de trabalho e manter também a renda dos trabalhadores. Ainda, a medida provisória número 927 de 2020, ela reconhece a pandemia instaurada pelo coronavírus como um estado de força maior e, portanto, ela autoriza medidas trabalhistas a serem adotadas pelos empregadores, inclusive sobre os contratos de trabalho dos trabalhadores temporários, os trabalhadores rurais e no que couber aos domésticos, principalmente no que tange a jornada de trabalho, as férias e o banco de horas desses trabalhadores. Muito embora eu venha falar individualmente sobre cada assunto em outros vídeos de uma maneira mais completa, eu vou falar de uma maneira geral algumas medidas que estão contidas nas medidas provisórias e que trazem alteração à legislação trabalhista. Então, a medida provisória 927, ela altera o teletrabalho. Nós temos também alterações às férias individuais e também às férias coletivas. Nós temos a questão do banco de horas. Nós temos também a suspensão de exigências administrativas no que tange à medicina e segurança do trabalho. Todas essas elas estão previstas na medida provisória 927. Já na medida provisória 936, nós temos também a suspensão do contrato de trabalho. Nós temos a redução salarial e também temos a previsão do benefício emergencial, o BEM. Eu vou começar pelo teletrabalho, falar brevemente como eu já falei. O teletrabalho, ele é a prestação de serviço que é realizada principalmente fora das dependências da empresa. Então ela não é realizada dentro da empresa e não necessariamente na casa do empregado, como a gente chama de home office. O teletrabalho, ele é muito semelhante ao home office, ele é quase que a mesma coisa. Nós não tínhamos a previsão do home office na legislação trabalhista e com a reforma trabalhista houve a previsão do teletrabalho, onde a prestação de serviço ela se dá por meios tecnológicos que viabilizam a prestação de serviço à distância. Então o teletrabalho é basicamente isso. E o que mudou é a alteração do contrato de trabalho regular para o contrato de trabalho na modalidade de teletrabalho. Ele deixa de ser acordado entre empregado e empregador e ele passa a ser de decisão do empresário a mudança. Então ele é impositivo ao empregado. Então o empregador ele precisa apenas comunicar ao trabalhador com antecedência mínima de 48 horas. Feito isso, existe então a mudança do regime comum para o teletrabalho, onde o empregado vai trabalhar muito provavelmente na sua casa, mas pode ser em outro local que não seja a empresa. Então, a mudança basicamente foi na comunicação e no poder de decisão dessa alteração que ficou exclusivamente aí a cargo do empresário. Entre outras mudanças, como eu já falei, eu vou falar em uma outra ocasião, em um outro vídeo. Mais adiante aí, vocês que vão me acompanhar, vocês vão ver lá depois mais adiante. No que tange às férias, a medida provisória, ela também flexibiliza a concessão de férias. Ela facilita aí, nesse caso aí, a concessão de férias. Então ela quebra algumas regras de férias. O terço constitucional, por exemplo, que acompanha a remuneração de férias, ele fica desmembrado. Ele poderá ser pago até o dia 20 de dezembro, juntamente lá com o prazo máximo de pagamento do 13º salário. Então ele vai ficar desmembrado da remuneração de férias. E a remuneração de férias, ela será paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo de férias. Tradicionalmente, as férias pela legislação trabalhista devem ser pagas
em até 2 dias antes do início do gozo de férias. Dessa forma, a medida provisória ela flexibiliza, então ela permite ao empresário ele realizar o pagamento, a empresa fazer o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo de férias. Também existe a previsão para a antecipação das férias do empregado. Desde que seja acordado com o empregado, a empresa pode antecipar períodos futuros de férias e também a concessão de férias aí de período incompleto, ou seja, períodos proporcionais. O empregado ainda não adquiriu as férias, a empresa já concede essas férias para o trabalhador. Essa independe da concordância do empregado. E aqueles períodos que são os subsequentes, eles podem ser adiantados desde que haja um acordo entre empregado e empregador nesse sentido. Então, foi flexibilizada a concessão de férias nesses casos aí, entre outras situações que nós veremos mais adiante. Quanto ao banco de horas, esse período não trabalhado ele ficará acreditado no banco de horas, onde essa compensação ela poderá ocorrer em até 18 meses após a cessação do estado de calamidade pública. Então, esse prazo aí, ele foi estendido. Quanto ao aproveitamento, nesses casos a empresa vai poder prorrogar a jornada de trabalho por até 2 horas diárias, sempre respeitando o limite diário de 10 horas. A compensação eu já falei, que ela será realizada em 18 meses. A decisão de quando isso será aproveitado, de quando isso será compensado, cabe ao empregador decidir. E caso haja antecipação de feriados não religiosos, eles ficarão também definidos no acordo do banco de horas entre empregado e empregador. Então, são medidas que vêm flexibilizar também e auxiliar os empresários aí durante esse período de pandemia do coronavírus. No que tange a antecipação dos feriados, é uma outra medida útil também aos empresários. Nesses casos, poderá haver a antecipação dos feriados municipais, estaduais e federais e até mesmo os religiosos. A empresa vai poder utilizar esses feriados para compensar lá no banco de horas. A ressalva nesse caso seria quanto aos feriados religiosos, que vão depender da concordância expressa do empregado. Para os demais, não é necessária a concordância do empregado. E para que isso aconteça, o empregador ele precisa notificar o empregado com prazo de pelo menos 48 horas e de maneira escrita. Então, isso é uma exigência também, ou até mesmo um meio eletrônico. Então, o empregado precisa ser notificado que haverá essa antecipação dos feriados, será relacionado nessa notificação quais serão as datas desses feriados e quais serão esses feriados. Feito isso, é possível aí a antecipação dos feriados. Quanto aos exames médicos, a medida provisória também, a 927, lá no seu artigo 15, ela suspende a obrigatoriedade de realização de exames admissionais e exames periódicos. Para que isso aconteça, existem requisitos também. Nós temos aqui os exames deverão ser realizados em até 60 dias após o encerramento do estado de calamidade. Então não quer dizer que os exames não serão feitos, eles serão suspendidos esses exames durante o período de estado de calamidade. Então, encerrou a estado de calamidade, 60 dias após, a empresa tem o prazo para fazer eventualmente um exame admissional, um exame periódico. No entanto, existe também a necessidade imediata de realização de exames, caso o médico, que é o coordenador do PCMSO, entenda que é necessário para aquele trabalhador realizar o exame periódico ou o exame admissional, se for o caso. Então, é uma prerrogativa do médico responsável pelo programa médico ocupacional. E quanto ao demissional, ele pode ser desnecessário caso haja algum exame admissional ou periódico que tenha sido feito, aquele empregado tenha feito um exame periódico, um exame admissional, por exemplo, que tenha um prazo máximo de 180 dias. Então, se esse exame ele foi feito em um período inferior a 180 dias, ele pode ser aproveitado como exame médico demissional. Também é uma outra facilidade promovida pela medida provisória. Já a medida provisória 936, ela promove a suspensão do contrato de trabalho.
Então ela cria uma lacuna no contrato de trabalho onde não há prestação de serviço, não há pagamento de salário ao empregado, não há recolhimento de impostos, não é contabilizado esse período aí para fins de férias, para fins de 13º, então ele efetivamente cria uma lacuna dentro do contrato de trabalho. Essa suspensão ela pode ser de até 60 dias, sendo 2 períodos de 30 dias. Ela pode ser ajustada por acordo individual, no entanto, para determinados trabalhadores. Quais seriam eles? Empregados que recebem um salário de até R$ 3.135, ou seja, aqueles que recebem até 3 salários mínimos, e também os empregados que recebem igual ou mais a 2 vezes o teto da Previdência, que ficaria em 12.202,12, e ainda eles tenham o diploma de nível superior. Para esses trabalhadores e aqueles que recebem até 3 salários mínimos, pode ser feito de maneira individual. Para os demais trabalhadores, seria necessária a participação do sindicato para que haja, nesse caso, aí, o acordo coletivo ou a convenção coletiva para viabilizar a suspensão do contrato de trabalho. Também a medida provisória traz uma outra possibilidade, que é reduzir a jornada de trabalho. Então, essa redução de jornada de trabalho ela será proporcional. E, nesse caso, havendo a redução da jornada de trabalho, consequentemente haverá a redução do salário. Então, isso tudo será proporcional. No entanto, será garantido o valor hora para o empregado. Para que isso aconteça, é necessário um acordo. Esse acordo será celebrado entre empregado e empregador e deve ser encaminhado ao empregado com pelo menos 2 dias de antecedência aí do início dessa redução. O prazo máximo seria de 90 dias de redução, será preservado o valor hora para o empregado e a redução ficaria limitada a 25%, 50% ou 70% aí do salário do empregado. As reduções de 25% do salário e jornada, elas podem ser realizadas para todas as faixas salariais por acordo individual. Já as reduções de 50% e 70% do salário e jornada só podem ser realizadas por acordo individual se o empregado recebe o salário igual ou inferior a R$ 3.135, 3 salários mínimos, ou superior a R$ 12.202,12, ou seja, 2 vezes o teto da Previdência ou mais, e ainda ele deve possuir diploma de nível superior. Se o empregado tiver faixa salarial fora desses parâmetros, a redução de salário deverá ser realizada por negociação coletiva com o sindicato. A redução de salário e jornada, com percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, só podem ser realizadas também por negociação coletiva com o sindicato. É o que prevê o artigo 7º, inciso 3º da MP 936 de 2020. A medida provisória 936, ela traz o pagamento do benefício emergencial ao trabalhador. Esse benefício será uma contrapartida aos trabalhadores que tiveram seu contrato de trabalho suspenso, em alguns casos, e a redução também da jornada e salário. Então, o governo ele traz esse benefício para oferecer uma contrapartida, um auxílio ao trabalhador para esses casos. Então, isso é um benefício ao trabalhador e não para a empresa. Ele demanda mais tempo, essa explicação, como eu já falei, eu vou falar em uma outra ocasião, em um outro vídeo, sobre esse benefício, de uma maneira mais completa, mas basicamente esse benefício ele vai ser pago ao trabalhador, como eu já falei, e nos seguintes parâmetros. Para o empregado que recebe e tem a sua redução de jornada inferior a 25%, ele não recebe benefício. Vai receber só o salário. Se a redução for de 25% até 50% do salário e da remuneração, ele recebe 25% do benefício. Se a redução ela for de 50% e 70%, entre 50% e 70%, o benefício será de 50% ao trabalhador. No caso de redução de salário e redução de jornada superior a 70%, o benefício será de 70%. E a forma de pagamento e forma de cálculo desse benefício será a mesma do seguro-desemprego.
Então a gente precisa calcular o seguro-desemprego daquele trabalhador especificamente, de acordo com a sua remuneração, e a partir desse resultado a gente consegue identificar qual vai ser o percentual que o empregado vai receber deste benefício. Então, pessoal, eu queria agradecer por ter me acompanhado até aqui. Foi um prazer poder estar falando para vocês essas explicações sobre a legislação trabalhista, sobre essas medidas provisórias de enfrentamento ao Covid-19. E aguardem próximos vídeos aí que eu vou tecer comentários e explicações aí sobre todos os assuntos de uma maneira individual, como eu já havia falado. Muito obrigado, prazer estar conversando com vocês aí. Obrigado, Fabiano, pelas considerações tão importantes para o dia a dia da classe contábil. Lembrando que agora aqui no Infolex Play nós vamos fazer um vídeo a cada 2 dias com um assunto pertinente às mudanças na área trabalhista. Então fique ligado, acompanhe nosso canal. Muito obrigado pela audiência.